6. Amado, olha para mim. A verdade dos fatos não é aquilo que os seus olhos estão vendo. Você pode estar no pior momento da sua vida, com as piores emoções atacando você, com as maiores dúvidas querendo nublar a sua mente. Nada disso é verdade de Deus para você. Deus sempre tem um lugar mais alto e um lugar de clareza para você. Deus sempre tem um lugar onde as coisas para você fazem sentido. Deus sempre tem respostas para você. Deus sempre tem algo mais para você, irmão. Amém? Juízes, capítulo 6, verso 11 em diante. Nessa noite Deus vai falar conosco e nos mostrar que não importa o nosso tamanho, nós somos chamados para fazer a diferença para Ele. Juízes 6, verso 11 em diante diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Preste atenção nessa colocação de Deus. O Senhor é contigo, homem valente. Só um minuto, gente. Liga aqui para mim na caixa. Liga essa tomada do notebook na caixa. Vou repetir o verso 13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos disse: Vá com suas próprias forças, salve Israel dos medianitas, sou eu que envio você. Gideão replicou: Meu Senhor, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés, e eu sou o caçula da casa de meu pai. O Senhor lhe disse: Eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão insistiu: Se eu alcancei teu favor, dá-me um sinal de que és tu quem fala comigo. Não vás embora, antes que eu volte e te faça uma oferta. O Senhor respondeu: Ficarei até você voltar. Gideão foi preparar um cabrito e fez pães sem fermento com uma medida de farinha. Colocou a carne numa cesta e o caldo na panela. Trouxe tudo e ofereceu ao Senhor debaixo do carvalho. O anjo do Senhor lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre esta rocha e derrame o caldo por cima. Assim fez Gideão. O anjo do Senhor estendeu a ponta do bastão que tinha na mão, tocou na carne e nos pães sem fermento, e da rocha subiu um fogo que consumiu a carne e os pães. Nesse momento, o anjo desapareceu. Gideão percebeu que era o anjo do Senhor e exclamou: Meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor lhe respondeu: Fica em paz e não tenha medo, porque você não morrerá. Então Gideão construiu aí um altar para o Senhor e lhe deu o nome: O Senhor é paz. Um altar que existe até hoje em Efrá de Abiezer. Amém? Só até aqui por enquanto. Agora você pode olhar para mim. Da sua pequenez, a grandeza de Deus pode se manifestar. Amém. Da sua insignificância, a glória de Deus pode aparecer. Não importa
qual é a história que você tem carregado do dia que você nasceu até agora. E nem importa a maneira como você se enxerga. O que importa é que Deus, Ele pode fazer de você alguém além do que você se vê. Uma coisa que é interessante de se notar é que Deus, Ele está constantemente pegando os menores dos menores e fazendo esses homens e mulheres alguém grande no Senhor. Amado, você entenda isso, você faz parte de um dos pequenos do Senhor. Você é o pequenino do Senhor. A Bíblia chega a tratar o povo escolhido de Deus como o vermezinho de Jacó. Você é o vermezinho do Senhor. Você é o escolhido de Deus. Você é aquele pequenininho que Deus chamou para fazer dele alguém grande nessa terra. Então não importa o seu tamanho, agradou a Deus escolher você e fazer você conhecer a vontade dEle. Amém? E Deus está nos dando provas constantemente de que Ele pega aqueles que não são para fazer deles alguma coisa. É a Bíblia que diz que Deus pega os que não são para confundir aqueles que são. Irmão, todos aqueles que estão tentando ser alguma coisa, Deus está reduzindo eles a nada. O mundo não é daqueles que são, o mundo é daqueles que não são. A igreja do Senhor é o lugar daqueles que não são. Então seja bem-vindo você que não é, porque Ele te escolheu para você ser alguém nessa geração. Agora existe um problema. Porque Deus está escolhendo homens como Gideão, homens e mulheres como Gideão, e Deus está pegando esses pequenos e pequenas do Senhor, e tem um problema, porque quando Deus pega essas pessoas, muitas vezes Deus tem que tratar com essas pessoas um negócio chamado de complexo de inferioridade. Olha para mim. Você se vê alguém pequeno? Se você se vê alguém pequeno, bem provável que Deus tenha que tratar com você esse negócio chamado complexo de inferioridade. Aqui Gideão tinha uma imagem de si mesmo. E o texto que nós lemos mostra que Gideão tinha uma imagem de si mesmo. Gideão, ele diz aqui no verso 16, se eu não me engano, ele disse assim: sou do clã mais pobre de Manassés e o menos importante da minha família. Veja, Deus chama Gideão e olha a imagem que Gideão tinha a respeito de si mesmo. Irmão, deixa Deus desbloquear a sua mente para a grandeza dele na sua vida. Deixa Deus configurar a imagem dentro de você, de uma imagem de grandeza. Amém, querido? Porque sabe o que Deus faz aqui? Deus chama Gideão, mas a ideia de Gideão é que ele fazia parte de uma tribo pobre e a família dele era a mais insignificante dentre a sua linhagem, dentre a sua tribo. E o mais interessante é que mesmo Gideão tendo uma mensagem pequena ao seu respeito, Deus chega para Gideão e já uma das primeiras coisas que Ele fala para ele é: homem valente. Irmão, não interessa o seu tamanho, interessa que quando Deus olha para você, Ele quer te chamar de homem valente. A mentalidade de Gideão era de alguém pequeno. Não é que Deus vai arrancar a sua mentalidade de pequenez, irmão. O que Deus vai fazer é colocar em você uma nova mentalidade. Não tem problema em você continuar se vendo pequeno, mas você precisa começar a ver um Deus grande habitando aí dentro, que faz de você alguém com um propósito. Irmão, você é alguém que tem um propósito. Até hoje você não viu propósito na sua vida, até hoje você não viu sentido. Mas Deus te dá um sentido, Deus te dá um propósito, Deus te dá uma missão, irmão.
Então deixa-me te dizer isso. Certamente o Senhor não te vê como você se vê. Irmão, não limita Deus nas suas limitações. Deixa Deus colocar em você a imagem dEle. Porque você vai ver que Deus teve que colocar, não só dentro de Gideão, a imagem dele, mas Deus, ao longo de toda a sua palavra, teve que ir transmitindo para dentro de homens e mulheres a sua imagem. Meu irmão, Deus é um Deus que está substituindo o nosso passado, não pelo nosso presente. Deus é um Deus que está substituindo o nosso passado pelo presente dEle. Então, durante todo o tempo, toda a palavra, Deus teve que substituir a história de homens e mulheres. E nós vemos Deus mudando o nome de homens, vemos Deus mudando o nome de mulheres, vemos Deus mudando a história, vemos Deus colocando a imagem do que Ele é dentro das pessoas. Para quê? Para que essas pessoas pudessem fazer a diferença na sua geração, para que essas pessoas pudessem alcançar um propósito estabelecido por Deus desde a eternidade. Você é mais um que Deus chamou para cumprir esse propósito. Então deixa Deus mudar a imagem dentro de você. Para de se ver como alguém insignificante e começa a olhar alguém grande dentro de você, alguém que te dá um rumo, alguém que te dá um sentido e um propósito de vida. Os seus limites não são os limites do Senhor. Foi por isso que Deus disse: os seus caminhos não são como os meus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Agora, veja isso. Gideão tinha essa imagem de alguém pequeno e pobre. Se você tem essa imagem de alguém pequeno e pobre, deixa Deus arrancar ela aí dentro de você. Agora perceba isso. Mesmo assim, Deus não se limitou à imagem errada que Gideão tinha ao seu respeito. Gideão estava preso num legado de família. Gideão não só olhava para si e via alguém desqualificado, mas Gideão olhava para a sua família e falava: não, da minha família, olha o legado que eu estou trazendo, olha toda a minha família, dentro da minha família não tem ninguém que presta, olha, todo mundo é pobre, todo mundo é insignificante. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não vai acontecer com você o que aconteceu com a sua família, vai ser diferente. Esses dias que eu estava lá em Campinas viajando, eu falei, não lembro para quem que eu falei, mas eu disse: tudo isso que aconteceu com a minha família no passado parou na minha vida. Daqui, de mim por diante, a história é outra. A história é diferente. Deixa eu te dizer, irmão, não interessa o que aconteceu com a sua família lá atrás, nem de onde você veio. O que interessa é a sua história daqui para frente. É o seu negócio com Deus, amém? É o seu propósito com Deus, amém, irmão? Mas Deus não se limitou nas limitações de Gideão. E Deus mesmo assim chama Gideão de valente. Agora, presta atenção nisso. Se você pegar os valentes na Bíblia, a Bíblia conta a história dos valentes de Davi. 1 Crônicas, capítulo 11, conta a história de alguns desses valentes. Se você pegar a história desses valentes, você vai ver que eles só foram chamados de valentes porque esses homens fizeram proezas. Esses homens tiveram que fazer muitos atos heróicos para serem chamados de valentes. Agora eu te pergunto, que ato heróico ou qual foi a diferença que Gideão teve que fazer para Deus chamar ele de valente? Nenhuma. Gideão não fez nada demais para Deus chamar ele de valente. Os valentes de Davi foram chamados de valente porque eles fizeram grandes coisas, mas Gideão não fez nada. Mas ainda assim Deus chamou ele de valente. Não importa o que as pessoas estão te dizendo, irmão. Se Deus olhar para você e disser é valente, ponto final. Amém? Mas a gente pega aqui os valentes de Davi. Vou citar alguns exemplos para você. Lá em 1 Crônicas, capítulo 11, ao contar a história de alguns desses homens, relata a história de um homem chamado Jazobeão. Bonito esse nome, né? Você até pode colocar no seu filho quando você tiver um. Jazobeão. Sabe o que esse cidadão fez? Sozinho. Ele estava o quê? A Bíblia diz que sozinho esse homem com a sua lança, bramiu a sua lança. No único bramido da sua lança ele matou 300. Sozinho.
No bramido da sua lança ele matou 300. Não me pergunte como, mas ele matou 300. E a Bíblia registra a história desse homem como sendo valente. Quer ver mais? Lá também em 1 Crônicas conta a história de um homem chamado Eleazar. Junto com Davi um dia, o exército dos filisteus cercou Davi e Eleazar. E não tinha para onde Davi e os seus homens correrem. Eles estavam cercados pelos filisteus. E o texto diz que Davi e Eleazar, eles se mantiveram firmes diante do exército dos filisteus. E diz o texto que Deus operou grande livramento e deu grande vitória, porque eles se mantiveram firmes na posição de batalha. E a Bíblia vem e traz a história desse homem como sendo um valente. Deixa eu citar um outro exemplo aqui para você. 1 Crônicas também conta a história de um homem chamado Benaia. Olha o que esse Benaia fez. Esse tal de Benaia, filho de Joiada, só nome bonito aqui, né? Já vai escolhendo aí para você colocar no seu filho. Certo dia, esse Benaia matou 2 heróis. 2 o quê? Veja que aqui herói já está um nível acima de valentes. E esse Benaia matou 2 heróis dos Moabitas. Sozinho matou 2 heróis dos Moabitas. E diz o texto que logo depois de matar esses 2 heróis de Moabitas, sabe o que ele fez? Ele desceu numa caverna num dia de neve e matou um leão. Vai pegando a ideia do cara. Logo depois diz que esse mesmo homem enfrentou um egípcio de 2,25 metros de altura, que carregava nas suas mãos uma lança enorme, e sozinho ele matou esse cara. E a Bíblia traz esse cara como sendo um valente de Davi. Esses homens tiveram que fazer muitas coisas para serem chamados de valente. Gideão não teve que fazer nada, mas Deus o chamou de valente. Eu pergunto, o que Deus viu em Gideão então? O que Deus precisa ver em você para chamar você de valente? Deus não precisa ver a sua conta bancária, Deus não precisa ver a sua formação universitária, Deus não precisa ver nada mais em você para te chamar de valente, além de uma única coisa, que foi o que Deus viu em Gideão. A única coisa que Deus precisa ver em você para te chamar de valente foi o que Ele encontrou em Gideão. E o que Ele encontrou em Gideão? A capacidade de acreditar na palavra de Deus acima de qualquer adversidade que Gideão estava vivendo. Aqui, amado, o cenário para Israel era o cenário mais desfavorável na época de Gideão. Aqui, não só Gideão, mas Israel estava sofrendo duramente nas mãos dos midianitas. Os midianitas estavam castigando Israel. Sabe o que Israel fazia? Israel plantava, aí chegava o tempo próximo da colheita, os midianitas desciam contra Israel e roubava tudo que Israel semeava. E se não bastasse isso, Israel dava no pé, Israel fugia. Se você voltar um pouco antes da história, diz o texto que o povo de Israel começou a cavar covas para se esconder. O povo começou a ir para cavernas para poder se esconder. Tamanha era a opressão que os midianitas traziam sobre Israel. Então o tempo era um tempo desfavorável, todo mundo com medo. Aí Deus olha para dentro de Gideão e encontra em Gideão, diante daquele momento conturbado, daquele cenário mais conturbado, Deus olha para dentro de Gideão e encontra em Gideão a capacidade de acreditar na palavra de Deus. Aí Deus chama ele de valente. Meu irmão, sempre que Deus encontra em você a capacidade para acreditar na palavra dele, Ele te chama de valente. Não importa o cenário que você esteja vivendo hoje, se Deus olhar para você, encontrar fé no seu coração, na palavra dele, para Deus você é valente. Quando você crê no pior cenário da sua vida, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa: o seu nome estará escrito nos halls dos heróis lá no céu, dos valentes no céu. Amém, querido? Agora, amado, é fácil para nós crermos quando tudo vai bem, ou não é? É fácil crer quando você tem dinheiro na conta bancária, é fácil crer quando a sua saúde está bem,
É fácil crer quando tudo na sua família vai bem. Tudo isso é fácil de você exercer fé, é ou não é? É ou não é, irmão? Agora eu quero ver você crer quando tudo é contrário. Quando tudo está difícil, quando está te faltando, quando a sua conta não está positiva, a sua conta está negativa. Eu quero ver você crer quando não é só a enfermidade que vem sobre você, vem sobre a sua casa. Eu quero ver você crer quando as paredes e o teto estiverem caindo na sua cabeça. Se você conseguir crer nesses momentos, irmão, Deus vai olhar para você e vai dizer: esse aí é valente mesmo, esse aí eu posso mandar, porque esse aí vai libertar o meu povo das suas guerras. Então Deus encontra aqui em Gideão um homem que deu crédito na sua palavra, que não fugiria da guerra. Será que Deus consegue encontrar em você alguém que dará crédito à palavra dele para não fugir da guerra? Porque estava todo mundo fugindo, irmão. Galera entrando para dentro de buraco. Meu irmão, olha para mim. Para de fugir das suas guerras, das suas lutas. Levanta, meu irmão. Levanta a sua cabeça. Deixa Deus encontrar em você um coração que crê, porque, meu irmão, se Ele encontrar em você um coração que crê, Ele vai falar para você a mesma coisa que Ele falou para Gideão. Porque logo depois de Deus chamar Gideão de valente, sabe o que Deus garantiu para Gideão? Uma coisa. E é isso que Deus quer garantir para nós aqui nessa noite. É essa consciência que Deus quer colocar dentro de você aqui nessa noite, amém? Verso 16, olha o que Deus diz para Gideão. Deus dá uma certeza para ele no verso 16, Deus diz assim: eu estarei contigo e tu vencerás. Essa é a consciência que Deus quer colocar dentro de você hoje, de que Ele está com você e você vai vencer quais sejam as suas guerras. Só que Deus precisa mudar a imagem errada da sua mente. Deus precisa mudar a imagem de como você se vê. Deus precisa colocar aí dentro de você: eu estou contigo. Deus está com você ou não está, irmão? Deus está com você ou não está, irmão? Ele precisa colocar dentro de você: e a vitória já é sua, meu filho. Porque se Deus não colocar dentro de você a imagem de que Ele está com você, de que a vitória é sua, meu irmão, você não vai ter chão para enfrentar a luta nenhuma. Você não vai ter força para vencer guerra nenhuma. Amém? Quando você tem essa ideia: poxa, Deus está comigo, você não recua. Todo mundo está recuando, mas você não está recuando. Está todo mundo correndo para o médico, você não está correndo mais para o médico. Está todo mundo buscando uma solução financeira, você não está correndo mais atrás de solução financeira. Amém? Porque você já tem a vitória aí dentro. Você já tem a certeza: quem está comigo me supre em todas as coisas. Você já tem a resposta aí dentro, você sabe porque sabe que tudo que você precisa está aí dentro, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Lembra de Moisés, quando Deus chamou ele? Moisés ficou com um monte de desculpa para Deus. Ah, Deus, eu sou gago. Ah, Deus, eu isso. Ah, Deus, eu sei aquilo. Você acha que teve escapatória para Moisés? Deixa eu te dar uma palavra, irmão. Para com as suas desculpas, enquanto é tempo, que Deus não vai desistir de você. Não há escapatória para você. Ele vai te pegar e Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Mas Deus quer substituir a imagem que você tem carregado ao seu respeito pela imagem dele no seu interior. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios: todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo essa mesma imagem que nós contemplamos pelo Espírito do Senhor. Deus está transformando a sua imagem interior naquilo que Ele é, irmão. Amém, querido? Agora, qual foi a imagem que Deus substituiu de Gideão? Foi a imagem de alguém pobre e sem importância. Meu irmão, no dia que você recebeu Jesus, você deixou de ser alguém pobre e sem importância. Você não entendeu, você não prestou atenção, você não me ouviu, eu vou repetir. No dia que você recebeu Jesus, você deixou de ser alguém pobre e sem importância. Se alguém te chamar de pobre sem importância, diga: é o meu passado.
porque o meu presente é de alguém rico e de alguém importante no Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa. A sua pequenez é apenas um meio para revelar a grandeza de Deus. Vou usar aquele exemplo que eu gosto. Você pode ter só 2 dentes na boca, um para doer à noite e outro para furar a uva. Deus tem um negócio com você. Deus tem um negócio com você. Deus tem um negócio com você. Você pode ser, claro, ninguém aqui é, né? Mas pode ser alguém que está preso lá agora, na cadeia, pode ter cometido o maior crime. Deus tem algo com ele. Pode ser alguém que tenha feito coisas perversas. Deus tem algo com ele. Quer ver uma coisa? Pode ser com o Lula, que fez muitos males para a nação. Deus tem algo com ele. Pode ser com um satanista. Deus tem algo com ele. Se Deus tem algo com esse povo, que não vale nada, imagina com você. Não vale nada aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus eles valem o sangue de Jesus. Mas eu estou dando esse exemplo porque você precisa entender, Deus tem algo com você, amém, querido? Então Deus olhou para Gideão e viu na pequenez de Gideão uma oportunidade para se revelar. Irmão, eu já desisti de ser alguém na vida. Na verdade, eu nunca pensei em ser alguém. Então nem tem como eu desistir. Antes de Jesus eu não tinha perspectiva nenhuma, eu já contei isso para vocês. Não tinha perspectiva nenhuma, não almejava ser nada. Graças a Deus por isso, porque hoje Deus não teve trabalho para arrancar essa ideia de querer ser alguém de mim. Mas talvez você é alguém que carrega aí a perspectiva de querer ser alguém nessa vida. Segundo os homens. Vou te falar uma coisa, irmão. Deus ele vai se manifestar e se revelar, não é naquilo que você está se tornando, ou naquilo que você se tornou, segundo o legado que os homens te deram. Deus vai ser revelado e vai ser glorificado, segundo aquilo que Ele aparecer em você, segundo o quanto Ele crescer dentro de você. Amém, querido? Sabe o que é o mais gostoso? Deus ama aparecer nos pequenos. Deus ama aparecer nos pequenos, irmão. Se nós que somos grandes não fizermos algo, Deus vai aparecer através dos pequenos. Eu fico impressionado como Deus usa as crianças, porque Deus gosta de aparecer nos pequenos. Amém, querido? Porque o pequeno não rouba a glória de Deus, o pequeno dá lugar para o Senhor. Amém, querido? Diga assim: o Senhor pega os que não são, para reduzir a nada os que são. Deixa eu contar algo interessante aqui que eu esqueci de falar para você, lá dos valentes de Davi. Em 1 Crônicas, no capítulo 12, verso 14, fala lá, continua falando dos valentes de Davi. E ouça isso, diz que o menor dos valentes de Davi, o menor, valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. Não importa o seu tamanho. Não importa se você vale por 100 ou se você vale por 1000. Para Deus, isso não é o mais importante. O mais importante é saber se o Senhor está com você. E Ele está com você. Então, se você vale por 100 ou vale por 1000, não interessa. O que interessa é que Ele está com você, irmão. E essa é a imagem que Ele quer colocar aí dentro, irmão. Para você parar de recuar das suas guerras. Para você parar de fugir. Para você parar de desistir. Amém, querido? O que importa para Deus é se você vai crer no que Ele vai te dizer e não no que os seus olhos estão dizendo ao seu respeito. Para de acreditar no que você está vendo, irmão. Toda vez que você começa a olhar com esses olhinhos de carne, você perde a contemplação da grandeza de Deus. Olha com os olhos do coração. A Bíblia fala os olhos do coração, são os olhos interiores. Sabe por que você desanima? Porque você está vendo com os olhos da carne.
Sabe por que você olha para o gigante e fica com medo? É porque são os olhos da carne que você está vendo. Olha com os olhos do coração e você não vai ver gigante. Olha com os olhos do coração, você vai ver como Sansão. Você vai ver sempre um leão, porque a Bíblia diz que saiu um leão novo diante de Sansão. Só que a Bíblia diz que Sansão rasgou aquele leão como quem rasga um cabrito. Sabe quando você olha com os olhos da carne, o leão sai diante de você e você treme diante dele. Mas quando você olha com os olhos do coração, você olha para o leão, você não vê o leão, você vê um cabrito e você rasga ele como se fosse um cabrito. Mas Deus precisa substituir a imagem errada que você vê aí dentro. Amém, querido? Permita Deus encontrar em você um lugar para que a palavra dele possa se manifestar. Deus encontrou um lugar, estou terminando. Deus encontrou um lugar em Gideão onde a palavra de Deus poderia ser crida, poderia ser manifesta. Porque Deus fala com Gideão e ele acredita. Deixa Deus encontrar em você alguém que quando ele fala, você acredita. Amém? Se você acreditar, vai se manifestar. Vou repetir, se você acreditar, vai se manifestar. Deus se manifesta na sua fé. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que acreditam nele. Amém, irmão? Tá, pastor, como é que eu dou esse lugar para Deus? Primeira coisa, Deus precisa substituir a imagem limitadora dentro de você. A palavra de Deus nunca terá lugar na sua vida para manifestar-se se você não permitir Deus substituir essa imagem limitadora em você. Se você não permitir uma renovação de mente, diga renovação de mente, diga mais forte, renovação de mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar o que Deus tem, deixa Deus arrancar essa imagem limitadora na sua vida. Amém, irmão? Porque não é Deus que está limitando os homens. Adão limitou os homens quando ele caiu. Mas Jesus veio, sabe o que Jesus veio? Ele arrancou esse limitador dos homens. E Jesus veio e disse: tudo é possível ao que crê. Adão colocou você no lugar onde as coisas não são possíveis. Mas Jesus veio para colocar você no lugar onde tudo é possível ao que crê. Agora, presta atenção nisso. Você já reparou que Deus é um Deus que gosta de aparecer? Eu vou usar aqui uma maneira hilária, só para expressar, para você entender, tá? Mas Deus é um Deus pavão. Deus é um Deus pavão. Já viu pavão? Quando ele vê a pavoa, a fêmea do pavão é pavoa, né? É? Não sei. Quando ele quer conquistar a pavoa, ele abre as penas, né? E fica aquele negócio grandão. Nosso Deus é um Deus pavão, irmão. Claro que Deus se manifesta de forma simples. Claro que Deus se manifesta de formas singelas, de formas humildes. Mas Deus gosta também de fazer muito auê quando Ele aparece, irmão. Deus gosta de fazer barulho. Deus gosta de chamar atenção para Ele, irmão. E por que Deus gosta de fazer isso? Vou te dar alguns exemplos. Deus, quando Ele aparece, Ele gosta de capturar a atenção das pessoas. Lembra de Moisés? Quando Deus quis chamar a atenção de Moisés, o que Deus fez? Apareceu numa sarça ardente para Moisés. Olha o Deus aparecido aqui. A sarça começou a pegar fogo. A Bíblia diz que a atenção de Moisés começou a olhar para a sarça e a sarça não se consumia. Deus conseguiu capturar a atenção de Moisés. Deus apareceu de uma forma extravagante para ele. Para Israel, olha como é que Deus apareceu para Israel: com relâmpagos e trovões, no sopé do monte. Estava repangalejando e trovejando. Deus apareceu para Israel assim, olha, isso é uma maneira escandalosa de Deus aparecer, é ou não é? Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero mostrar para você que tem um propósito de Deus.
Outrora, Deus se manifestava a Israel numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo à noite. Olha outra maneira extravagante de Deus aparecer. Lá em Pentecostes, Deus se manifestou com línguas como que de fogo. Foi chamativo ou não foi? Foi tão chamativo que aqueles quase 120 irmãos pararam milhares de pessoas. Milhares de pessoas prenderam a sua atenção em quase 120 irmãos que estavam falando em outras línguas. Deixa eu te dar um outro exemplo. João, lá em Apocalipse, Jesus aparece para João de uma forma muito chamativa. Lá Jesus em Apocalipse se manifesta a João como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o todo-poderoso. Aí logo depois, sabe como Jesus se revela, se descreve a João? Como alguém que tem olhos como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente. Olha só as descrições, e Jesus continua dizendo: da sua espada sai uma afiada, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A sua face brilha mais do que o sol. Olha um Deus escandaloso aqui aparecendo. O maior escândalo de Deus chama-se cruz. A maior aparição de Deus foi lá na cruz, o seu filho pregado na cruz. Deus apareceu para os homens. Amém, querido? Jesus na cruz, ele disse assim certa vez: quando eu for pendurado na cruz, atrairei a todos para mim mesmo. Ele te atraiu para ele, meu irmão, de uma forma escandalosa, de uma forma escancarada. Ele se apareceu para você. Agora, por que Deus gosta de aparecer assim? Primeiro, porque ele é assim. Quando ele aparece, aparece o que ele é. Segundo, quando Deus aparece assim, é porque ele quer transmitir para dentro de você a imagem dele. Quando ele aparece assim, ele quer mostrar para você quem ele é. Eu esqueci de dar um exemplo, lembra de Jó? Deus apareceu para Jó no meio de um ciclone, irmão. O que Deus estava querendo ensinar para Jó? Ô Jó, olha aqui para mim, está vendo? A tempestade passou na sua vida, os rios se levantaram contra a sua casa, deram contra a sua casa e desabou tudo. Mas olha aqui para mim, Jó, eu estou no meio desse tornado aqui, o tornado não está fazendo nada comigo. Se você aprender a olhar para mim, você vai estar no meio das coisas e nada vai acontecer com você. Quando Deus aparece, meu irmão, de forma extravagante, Ele está querendo mostrar para você que esse Deus grande que Ele é, habita dentro de você. E assim como Ele é, você também é. E se nada afeta Ele, nada também pode afetar você. Agora, amado, imagina se Deus se revelasse alguém menor do que as suas lutas. Imagina se Deus se revelasse alguém menor do que os seus problemas. Imagina, você ia viver sem chão. Deus jamais vai se manifestar menor do que as coisas nesse mundo. Primeiro, porque Ele não é. Ele é maior do que tudo. E segundo, é que Ele quer transmitir para você a imagem correta das coisas. Amém, querido? Quem entendeu, diga amém. Deus não se revela apenas para mostrar quem Ele é, mas para mostrar quem você é nele. Diga assim, nele. Diga mais forte, nele. Agora, diga com todas as forças que há em você: eu sou. Nele você é. Eu gosto da colocação que o Weber diz. Quando Deus diz assim, quando Moisés está diante de Deus, Moisés fala assim: tá, Senhor, o Senhor quer me enviar para libertar o povo de Israel. Beleza, ok. Só que quando eu for lá, Deus, para libertar o povo, e disser para o povo assim: quem foi que te enviou? O povo perguntar assim para mim: quem foi que te enviou? O que eu vou dizer para esse povo? O Senhor vira para Moisés e fala assim: Moisés, vai lá e diz para esse povo que o eu sou te enviou. Deus tem um nome que quando você declara, você está afirmando quem você é. O nome de Deus é eu sou, e quando você declara o nome dele, você está declarando que você também é, porque você está nele. Amém, querido?
Eu vou terminar com isso. O maior problema não é você se ver pequeno. O maior problema é você não ver um Deus grande habitando dentro de você. Esse é o seu problema. É você olhar para a sua vida e ver que você não tem estudo, ver que você não tem nenhum tipo de preparação. Esse não é o problema, irmão. O problema é você olhar e não conseguir enxergar Deus operando aí dentro. Mas se Deus substituir essa imagem, meu irmão, não há limites para você, porque não há limites para Deus. Amém, querido? Amém, irmão? Quando Deus me chamou, eu não tinha visão nenhuma de nada, irmão. De nada. Eu não me via como ninguém. E até hoje eu não me vejo como ninguém. Na carne, em mim mesmo eu não me vejo como ninguém. Mas hoje eu tenho uma consciência de que porque eu estou nele, eu fui feito alguma coisa nele. Porque eu estou nele, existe algo para mim. Diga assim, existe algo para mim. Diga mais forte, existe algo para mim. Agora diga assim, nele eu sou alguma coisa. Ponto final, irmão. Qualquer coisa que te diga o contrário é mentira. É o diabo barulhando você. Não acredite nisso. Amém? Amém, querido? Mas sabe quem colocou essa consciência de que por dentro eu sou alguma coisa? O Espírito e a palavra. Dá o lugar, deixa Deus encontrar em você um lugar para que a palavra dele se manifeste quando ele fala. Deixa Deus encontrar em você alguém que dá crédito às palavras dele, porque todos aqueles que deram crédito à palavra dele foram registrados, não só na Bíblia que você segura nas suas mãos, mas foram registrados nos livros eternos, nos livros que estão nos céus. Amém, querido? Amém, irmão? Não importa, eu termino com isso, eu juro, não importa se vão te chamar de Jesus, filho de José, o que importa é se o Senhor te chama de Jesus, filho de Deus. Não interessa, irmão, se você é o Joãozinho, filho da Maria. O que interessa é se você está se enxergando como filho de Deus. Amém, querido? Amém? Quem recebe essa palavra? Lembre-se, deixa Deus mudar a imagem aí dentro, porque Ele mudando a imagem de como você se vê, Ele vai colocar a imagem do que Ele é, e a imagem do que Ele é, não há limites para você poder voar. Glória a Deus. Quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar